do nosso chanceler, o reverendo Robinson Grangeiro, parabenizando todas as mulheres, né? E estou muito feliz de poder participar, estou com saudade, a maioria aí tem muito tempo que eu não vejo, saudade de todas vocês, né? Estou muito feliz de poder participar desse evento, né, em comemoração do nosso dia, do Dia das Mulheres. E para nossa meditação, eu escolhi um livro da Bíblia, inclusive que ele carrega o título do nome de uma mulher. A Bíblia tem 2 livros que traz o título como nome de uma mulher, o livro de Ruth e o livro de Esther. E eu escolhi o livro de Esther para compartilhar uma porção da palavra de Deus com vocês nessa manhã. E então, antes de ler os versículos que eu escolhi, eu queria fazer um breve resumo sobre o livro. Esther era uma mulher judia órfã, criada por um primo chamado Mordecai, e eles viviam na província, numa província onde quem reinava era o rei chamado Assuero, e na época quem era a rainha era Vasti. E aconteceu que essa rainha, a rainha Vasti, ela contrariou o rei. Então o rei abandonou a rainha atual e decretou que fosse escolhida outra mulher para ocupar então o cargo da rainha. E aí Mordecai leva Esther, né, ao palácio, porque ele percebe que Esther tinha as características que o rei tinha exigido, então ele leva Esther para participar dessa escolha. E Esther é a escolhida. Esther foi a escolhida dentre todas como rainha. Só que ela foi assumir o cargo de rainha, mas ela não falou que ela era judia, isso ela não contou. E aconteceu na história que assim que Esther se torna rainha, né, seu povo passa a ser perseguido. E o que vai poupar a vida desse povo é exatamente o fato de Esther ter sido rainha. Então eu vou compartilhar agora com vocês a porção e parte da evolução dessa história, fazendo a leitura do livro de Esther, no capítulo 7. Eu vou ler os versículos de 1 a 7. Então acompanhem comigo, por favor, a leitura desse texto. O rei foi com Amã ao banquete da rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Esther: Qual é o seu pedido, rainha Esther? Você será atendida. O que quer? Até metade do reino lhe será dado. Então a rainha Esther disse: Se eu tiver obtido seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido, e que, como desejo, eu possa ter o meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nos tivessem vendido como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas. Então o rei Assuero perguntou à rainha Esther: Quem é esse cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está esse homem? Esther respondeu: O adversário e inimigo é esse malvado Amã. Então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado. Então, como eu disse, né, o povo de Esther passa a ser perseguido assim que ela assume o trono da rainha, e acontece o fato de que o povo seria exterminado. E essa parte da história que eu li, onde dita o nome de Amã, Amã era um homem que tinha um cargo elevado junto ao rei. E Amã fazia uma exigência ali no seu mandato. Ele exigia que os servos do rei se inclinassem perante ele. Só que o povo judeu não fazia isso porque eles tinham o entendimento de que eles só poderiam se inclinar diante de Deus. Então Amã passou a odiar Mordecai, que era exatamente o tio de Esther. E por conta disso, ele começou a conspirar para matar todo o seu povo, todo o povo judeu, porque ele passou a odiar o povo judeu. E Mordecai, sabendo dessa trama de Amã,
ele recorre, então, à rainha Esther para que ela interceda ao rei pelo povo, porque quem decretava a morte ou não do povo seria o rei. Então, tio e pai, né, de Esther, recorre a ela para que ela interceda ao rei junto ao povo. Só que essa não era uma tarefa tão fácil para a época, né? Porque apesar de Esther ser a rainha, ela não tinha autonomia para estar perante o rei. E olha a resposta de Esther quando ela recebe esse pedido do seu tio. Esther fala assim, lá no capítulo 4, versículo 11: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Então, fazia 30 dias que Esther tinha assumido ali a posição de rainha, ela não tinha se apresentado diante do rei e ela estava aí com toda essa situação à sua frente. Mas aí Mordecai vai responder para ela no versículo 13: Não pense, Esther, que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. Então, nesse momento, Esther é colocada contra a parede, né? Você precisa, Esther, auxiliar o seu povo, senão você também perecerá. Mas Mordecai tinha uma certeza: o socorro virá de qualquer maneira. E, meninas, o que a gente pode tirar de lição, né, a partir desse texto, a partir da história de Esther para as nossas vidas? O que isso tem a ver com a gente hoje? Né? Eu queria fazer uma pergunta para cada uma de nós. Que posição a gente está ocupando hoje? Qual é a nossa posição perante a sociedade? Qual é a nossa posição diante do nosso trabalho e até mesmo diante da nossa família? Com certeza nós não estamos ocupando nenhuma condição de rainha, né? Também não estamos lutando para que todo o nosso povo seja exterminado, mas Deus te colocou em algum lugar, em alguma posição, em alguma condição. Esther, ela nos fornece o exemplo digno de fé. Ela confiava em Deus, né? Se vocês observarem depois todo o decorrer da história, ela vai diante do rei, ela pede para que o povo jejue em seu favor e ela fala: se eu tiver que perecer, então eu vou perecer. E ela sabia que perecer pela fidelidade era muito melhor do que sobreviver devido à falta de fé. E lembra do questionamento que Mordecai faz para Esther? Será que não foi para esse momento, para essa situação, né, que você foi colocada na posição de rainha? E eu queria trazer essa pergunta para nós. Como eu disse, talvez nenhuma de nós esteja no posicionamento de rainha e tampouco sendo perseguido e protegendo o nosso povo, mas a gente sabe tudo que está ao nosso redor. E por que será que Deus nos colocou nessa posição, na posição que nós estamos executando hoje? O que será que Deus quer de nossa vida? Assim como Mordecai perguntou para Esther, né? Assim como nós podemos fazer essa pergunta para nós mesmos, nós não sabemos a nossa hora, a gente não sabe a hora que Deus vai querer usar as nossas vidas, mas a gente pode ter certeza de uma coisa, que em toda a história, Deus levantou pessoas importantes e dentre delas muitas mulheres para influenciar pessoas ao seu redor. Né? E eu tenho certeza que nós não estamos na condição de rainha, mas Deus pode nos dar a coragem de Esther para muitas situações. Pode também nos dar a humildade de Maria, a fé de Ana, a dedicação de Ruth e tantas outras mulheres que a gente tem como exemplo bíblico. E esses são apenas alguns exemplos bíblicos de pessoas que a gente tem que admirar e olhar com grande admiração. Mas seja qual for a nossa posição, seja qual for a sua posição, saiba que atrás de tudo isso existe um Deus, né? Um Deus que por trás da sua história está escrevendo a história dele. E ele está usando a sua história para escrever a história dele. Olha como isso é magnífico.
A gente pode olhar ali para a situação, para o livro de Esther. O livro de Esther é curioso que ele não menciona em nenhum momento o nome de Deus, né? Bem curioso isso do livro, mas todo o decorrer da história a gente observa que é tudo a partir do agir de Deus. Por quê? Porque Deus preservou o seu povo desde todo o tempo. Deus preservou o povo escolhido por ele. Então, seja qual for a sua posição, mais uma vez dizendo, existe um Deus que por trás de cada história está escrevendo a história dele. E uma vez que nós sabemos quem é esse Deus que rege toda a história, nós somos capacitados a ser coparticipantes da melhor história que poderia existir, que é a história da redenção, cujo final, minhas queridas, é a vida eterna. Então, a minha oração nessa manhã, a minha gratidão pela vida de cada uma de vocês, é rogando que Deus nos dê, né, a coragem de Esther, a humildade de Ana, de Maria, a fé de Ana, a dedicação de Ruth, o empenho de todas as mulheres, que de fato essas mulheres possam ser exemplo em nossas vidas. Mas acima de tudo isso, nós possamos entender que essas mulheres elas só foram capacitadas por meio de Jesus Cristo, aquele que escreve todos os dias a nossa história. Então, feliz Dia das Mulheres nessa percepção que atrás da sua história existe um Deus escrevendo a história dele. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Bem, vamos orar? Fazer uma oração antes de passar a palavra para Eleni. Senhor Deus, como é bom, ó Pai, poder ver que o Senhor atua através de toda a história. Porque o Senhor é o próprio Deus que rege soberanamente todas as coisas. Ó Deus, e nesse dia especial, onde a gente olha para a vida de cada mulher e entende o papel e a função pela qual o Senhor a criou, nós colocamos diante do teu altar de graça as nossas vidas. Coloque diante do Senhor, ó Deus, a vida de cada mulher aqui presente, a vida de cada família aqui representada, a vida de cada mulher, Senhor Deus, que faz parte da família Mackenzie. Rogando, Deus, que o Senhor abençoe cada uma delas, que o Senhor sustente e fortaleça cada família, ó Deus querido, que o Senhor visite os corações, que o Senhor visite também os lares, para que sempre, Deus amado, cada dia mais, nós possamos entender qual é o nosso papel e qual é a nossa posição. Mas, acima de tudo, Deus querido, que nós possamos confiar que atrás da nossa história, o Senhor está pintando a maior história de qualquer outra que a gente possa comparar, que é a história da redenção. Então, Deus nos abençoe, aperfeiçoe a nossa fé, para que nós possamos viver com essa condição de entender que fazemos parte de uma história cujo regente é o Senhor Deus. Assim oramos, Pai, nessa confiança e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Então, passo agora a palavra para a querida Eleni, né, capelã do Mackenzie, que tem atuado aí nos hospitais, para que ela fale sobre a história bíblica da mulher cristã. Deus te abençoe, Eleni. Muito obrigada, Denise. Gente, é incrível. Nós não conversamos faz tempo, não é? É. Mas nós escolhemos de tantas mulheres, entre tantas mulheres na Bíblia, a mesma. Isso é incrível. E o mais incrível é que nós vamos tratar de partes diferentes da história, porque a ênfase que eu vou dar é nos primeiros capítulos e quase nada nos últimos. E você trabalhou já em cima dos últimos capítulos. Esse é o Deus que age em toda a história e age nesses detalhes todos. É muito lindo. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu me sinto muito honrada por esse convite e de joelhos diante do Senhor, para que Ele fale através da sua palavra ao coração de cada uma de vocês, assim como tem falado ao meu coração e falou muito nesse tempo também de preparação dessa palestra. Eu vou estar usando slides, então eu vou tentar
controlar os slides daqui. Eu só preciso que vocês me digam se está aparecendo. Está? Eu tenho que pôr no começo aqui. Está sim, Eleni. Ótimo. Então, vamos para o primeiro, e daí eu vou descobrir aqui como deixar na tela ampliada. Olha, tá escrito anotações no rodapé. Ah, já conseguiu. Joia! Opa! Então, o meu tema, o título para a palestra de hoje é Mulher de Fibra. E eu creio que Deus faz de nós mulheres de fibra. Ele nos deu dons e talentos de uma maneira muito especial. Ele tem nos ensinado continuamente, e como é importante saber que ele tem um altíssimo propósito para a vida de cada uma de nós. Mulher de fibra. Só para contar um pouquinho da minha história antes de falar sobre a Rainha Esther, a própria... Eu sou uma mulher que passei por várias situações diferentes na vida. Eu sou casada, eu estou no meu segundo casamento, porque eu fiquei viúva no meu primeiro, aos 37 anos, e com 4 moleques, com 4 filhos. O meu mais novo tinha 6 anos, o mais velho estava com 13 anos. E eu já era capelã do Hospital das Clínicas de São Paulo, e viajava o Brasil inteiro, e eu tive que reorganizar toda a minha vida para poder assumir muitas outras tarefas e também priorizar os meus filhos nesse cuidado. Eu era, nessa época, regente do coral, ajudava a administrar uma congregação, então era uma vida bastante corrida. Me casei de novo depois de 3 anos, e agora meu maridão é um pastor, professor de seminário, missionário americano no Brasil, e juntos nós temos 6 filhos e 10 netos. Então, assim, tem muita coisa para compartilhar com vocês. Mas vamos lá para o nosso tema agora. Esther, uma mulher de fibra. Esther o nome dela, persa, vem de estrela. E também o nome judaico é Adassa, vem de murta. É uma frutinha, uma flor linda, delicada e ao mesmo tempo estrela, alguém que brilha na escuridão, apesar da escuridão, através da escuridão, iluminando muitas vidas. Mesmo com toda essa simplicidade, com toda essa singeleza, ela dá frutos em meio aos momentos difíceis. E foi isso que Denise já compartilhou conosco na história de Esther. Aí, só para sintetizar a história dela, e nós vamos aprender um pouquinho trabalhando em alguns pontos dessa história também. Então, das 400 mulheres que foram selecionadas como as mais lindas, como as mulheres virgens, as mais capacitadas também, para ficarem em um ano de embelezamento, com os melhores e maiores cremes, perfumes, no melhor local dentro do palácio, com várias servas cuidando delas o tempo todo e aprendendo a arte da sedução também. Elas ficaram um ano nesse treinamento. E é muito interessante porque uma mulher, por vez, depois de um ano, era apresentada ao rei e podia passar com ele uma noite. E o rei ia examinando uma a uma. E cada uma podia levar o que quisesse. E Esther não levou nada, ela levou a si mesma. Interessante, porque nesse tempo
as mulheres estavam assim requintadíssimas, caprichadíssimas, mas talvez não tivessem tido tempo ou interesse em cultivar uma beleza interior. Esther não levou nada além de si mesma quando foi ao encontro com o rei Assuero. A Denise já falou sobre a ação para evitar o genocídio e medo, fragilidade, coragem e senso de propósito e dependência do Senhor. E nós vamos explorar esses pontos todos. Como já foi falado, o tema do livro todo, mesmo que não apareça, é o único livro da Bíblia que não aparece nada, a menção sobre Deus, nem sobre oração, sobre nada relacionado a Deus. No livro todo, não existe uma palavra, o nome de Deus. Mas ele mostra, através da história de Esther e de Mordecai, a ação de Deus, a presença de Deus, mesmo que invisível e aparentemente calado. Ele está dirigindo a história da vida de Esther e ele dirige a história das nossas vidas também. Primeira coisa que eu quero lembrar vocês sobre esse livro, a importância de ensinar a criança no caminho em que deve andar. Lembrem-se que Esther era uma menina órfã, de pai e mãe, e ela foi adotada pelo seu primo Mordecai e foi criada nos princípios da palavra de Deus, em toda a lei judaica, na adoração ao único Deus verdadeiro. Ela estava em meio a toda uma civilização que cria em milhares de deuses, mas ela foi ensinada a crer no Deus verdadeiro. E eu gosto muito desse texto de Provérbios 4. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando você investe nos seus sobrinhos, nos seus filhos, nos seus netos, para que eles conheçam a palavra de Deus, você está semeando para a eternidade. Você está ajudando a formar o caráter deles. Você está oferecendo a eles, através da palavra de Deus, valores cristãos que vão impactar toda a sua vida, todas as escolhas que eles vão fazer. Eu tive o privilégio de estar 3 dias na praia. Eu não tirei férias o tempo todo, fiquei dentro de casa antes disso. Então, fui 3 dias passear com o meu filho mais novo e a minha netinha de 3 anos e meio também. E foi muito interessante, porque eu contei 500 vezes todas as histórias bíblicas e uma em especial que ela escolheu, que foi Jonas e o grande peixe. E eu contei não sei quantas vezes. E chegou, depois de algumas das histórias, ela parou, olhou para mim e falou assim: vovó, onde está Deus? Eu falei: uau, que pergunta para uma criança de 3 anos e meio. E eu falei: olha, ele está em todo lugar, mas quando nós o convidamos, ele vem morar no nosso coração também. E falei para ela basicamente do Evangelho. E ela deixou passar, contei mais uma porção de histórias, e ela me interrompeu de novo e falou: vovó, eu quero. E eu pude orar com ela e que ela convidou o Senhor para entrar no coração dela. E a conclusão dela foi muito interessante. Ela falou assim: vovó, ele está no teu coração? Está. Está no meu também. Então, acho que ele se dividiu em 2 para ficar metade no seu coração e metade no meu. A conclusão de uma criança que está começando a aprender quem é o Senhor. A importância da beleza interior.
Gente, por mais que aquelas mulheres, 400 mulheres, estivessem se produzindo, tivessem acesso ao melhor dos cosméticos, elas não tinham a beleza interior que Esther possuía. E eu gosto muito de Provérbios 31, que fala sobre a mulher e fala: a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos, e que de público as suas obras a louvem. A importância da identidade. E muitas vezes nós nos deixamos abater pela depressão, pelos maus tratos, pelas palavras agressivas que pessoas muito próximas a nós nos atacam, nos agridem, jogam sobre nós, nos desfazendo ou nos colocando em dúvida na nossa imagem. Quem somos nós? Mas eu queria lembrar você que o Senhor que nos fez, é Ele quem nos dá a nossa identidade. E no Salmo 139 diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Lembre-se, quando alguém lhe disser uma palavra dura, quando alguém colocar em dúvida a sua autenticidade, a sua reputação, quando as suas emoções estiverem turbando a sua emoção, as suas emoções, e você se sentir para baixo, lembre-se, o nosso Deus valoriza você por quem você é, por aquilo que Ele fez em você, está construindo na sua identidade. Você é um poema de Deus e ninguém pode distorcer isso. A importância da honra. Primeiro, a Deus, ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Mas também a honra aos nossos pais, aos nossos líderes, aqueles que estão sob autoridade e estão nos cobrindo com a sua autoridade. Honra teu pai, tua mãe, como te ordenou o Senhor, teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. E eu uso esse tópico para falar sobre a honra que Esther deu a Mordecai, o seu primo, mas que na verdade era o seu pai adotivo, aquele que a acolheu quando ela ficou órfã de pai e mãe, que cuidou dela durante a vida toda e que ficou ali à porta do palácio durante todo o tempo. E ela era rainha agora. Ele não era nada, mas ela, mesmo assim, considerou com honra. Ela procurou o pai para buscar o pai não, o primo, mas o pai adotivo, para buscar nele conselho. E ela o honrou. Como é importante estarmos honrando e reconhecendo aqueles que estão sobre nós. A importância do relacionamento. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Mas talvez nós não tenhamos entendido completamente o sentido dele. Eu não estou falando sobre religião, eu estou falando sobre relacionamento com Deus. O Deus que nos amou tanto que veio ao nosso encontro na pessoa de Jesus Cristo, para dar a sua vida em nosso lugar,
para pagar numa cruz por todas as pisadas na bola que nós já demos e ainda daremos. Perdoar todos os nossos pecados, nos dar uma oportunidade de começar uma vida nova e com duração eterna. A certeza que nós ganhamos de podermos ir morar no céu com o Senhor. Então, gente, relacionamento com Deus é muito mais do que religião. É ter contato com esse Deus vivo que nos fez, que dirige a nossa história, que dirige a história do mundo, que dirige a história da nossa família e que tem todo o prazer em caminhar conosco. Esther não estava sozinha no seu reinado ali como esposa do rei tão poderoso, porque ela estava nas mãos desse tremendo, maravilhoso rei que é o Senhor Deus. A importância da compaixão mais ação. Jesus, ao ver as multidões, se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor. Jesus, Deus feito gente, o Rei dos Reis, o Criador do Universo, se dispôs a vestir a nossa pele frágil, humilde, humana e vir morar entre nós. E ele poderia ficar no seu palácio e construir aqui o melhor de todos os palácios para que ele pudesse morar e ser servido por todos. E quem quisesse iria até ele, mas ele não agiu assim. Ele vestiu a nossa roupa, a nossa pele, a nossa fragilidade e andou entre as multidões. Ele sentiu a dor daqueles que estavam aflitos, que estavam estressados, que estavam ali doentes, que estavam cheios de problemas, que não conseguiam mais carregar os seus fardos. E vendo tudo isso, o seu coração se encheu de compaixão e por isso ele partiu para a ação. É muito fácil a gente falar assim, nossa, coitados, né? Olha quanta gente na rua, olha que tristeza, olha essa pandemia que está ceifando tantas vidas, tanta gente triste, coitados, alguém tinha que fazer alguma coisa. Mas quando nós temos compaixão, que é diferente de sentir dó, sentir pena. Compaixão vem de um coração cheio da presença de Deus. E esta compaixão nos move à ação. E por isso Jesus curava as pessoas, Jesus se comunicava com as pessoas, Jesus olhava nos olhos de cada um a quem ele falava, ele se importava em ouvir o seu choro, a sua dor, o seu sofrimento. A importância do propósito, como já foi falado, Esther foi confrontada por Mordecai. Na posição de rainha, ela poderia falar, gente, eu estou segura, eu não preciso sair da minha posição, eu não preciso falar nada, porque aqui no palácio eu estou protegida. O povo judeu pode ser morto, pode ser exterminado. Alguém vai fazer alguma coisa, mas isso não cabe a mim. Mas interessante, porque Mordecai lança isso em rosto a Esther. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Realmente, além da beleza dela, interior e exterior, ela não havia feito nada para ser escolhida como rainha. Tinha que reconhecer que Deus a colocara naquele lugar com um altíssimo propósito. Nesse caso, de salvar todo o povo judeu através da sua intervenção junto ao rei Assuero, seu marido. E eu não sei onde o Senhor tem colocado você, como
parte da família, como parte da vizinhança, como parte do seu local de trabalho aqui no Mackenzie, como parte do seu lugar na igreja, que talvez você frequente, na sociedade em geral. Mas eu queria que você se lembrasse, Deus tem um propósito para a sua vida. E o propósito dele é muito alto. E como é importante a gente se achegar a ele, a gente dar ouvidos à palavra de Deus, a gente conversar com Deus em oração, porque ele tem prazer em dirigir o nosso viver. A importância de compartilhar. Gente, não foi fácil para Esther desempenhar esse papel no sentido de partir para a ação, porque o seu pescoço foi colocado a prêmio. Se o rei não quisesse recebê-la quando ela apareceu ali no pátio do palácio, se ele não estendesse a ela o seu cetro de ouro, ela seria morta, porque ninguém tinha permissão para chegar à presença do rei sem que ele a chamasse. Ou então, se ele estivesse aceitando a presença dessa pessoa, estendendo o cetro de ouro. E Esther chegou a essa conclusão: se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu não vou ficar confortável na minha situação, inerte diante da morte do meu povo. É a importância de compartilhar. Como é bom ter esse relacionamento com o Senhor e poder abrir o coração, chorar no seu colo, porque Ele sabe que a gente passa por situações críticas nas nossas vidas. Nós não sabemos nesses momentos para onde correr, o que fazer, mas o Senhor está no controle e Ele quer que nós estejamos indo a Ele. E ele faz esse convite, Jesus faz esse convite. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A importância de buscar o Senhor em oração, mesmo que não seja colocada a palavra oração, ou mesmo o nome de Deus em todo o livro de Esther. A gente vê que Mordecai e Esther apregou um jejum em todo o povo dos judeus, e todos são chamados a se unirem em espírito, jejuarem, não se alimentarem, buscando o Senhor, pedindo ao Senhor que os livre. E é muito interessante porque Esther fala para que todos façam isso, e fala: eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Como é importante a gente falar assim: bom, já fiz de tudo. Será que é isso? Não. Muitas vezes nós fazemos isso, nós falamos assim e agimos assim. A gente busca socorro para os nossos problemas em todas as fontes possíveis. E quando não tem mais nada, a gente fala assim: agora só me resta buscar o Senhor. Não, ele tem que ser buscado em primeiro lugar, porque ele nos ouve, ele ouve o nosso clamor, ouve o nosso choro, ele nos conhece, ele sabe as motivações dos nossos corações, ele tem todo o poder para nos livrar. A importância de chorar com Deus e chorar diante de Deus. Se vocês forem para o livro de Salmos, gente, é tremendo ver como ele nos dá permissão para abrir o coração. Grandes, maravilhosos, santos homens e mulheres de Deus puderam chorar diante do Senhor. Como Ana
clamando por um filho diante do Senhor e chorando, abrindo seu coração diante do Senhor. Aqui o Salmo 57 diz: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Quantas vezes nós não temos onde chorar e nós temos o nosso coração feminino, tão frágil, doce muitas vezes, mas como nós precisamos de um colo onde possamos abrir o coração e chorar e contar para o Senhor o que estamos sentindo. E Ele nos acolhe no seu colo. A importância de não se corromper, nem pela fama, pela riqueza ou pelas ofertas escusas, né? Quanto perigo existe nessa sedução. Mordecai mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Gente, nós estamos vendo um mundo corrompido, nós estamos vivendo uma situação terrível em todo o mundo e nós sentimos na nossa pele. Muitas vezes o problema está perto de nós. Ontem, vendo o pronunciamento da ministra Damares à tarde, lançando a sua campanha que o amor não mata, o amor não fere, mas ela estava divulgando também as milhares de pessoas abusadas que tem no nosso país. Ela estava contando o número de crianças de 0 a 1 ano que são estupradas e os idosos que são abusados sexualmente também. E quantas denúncias são feitas agora por um novo canal de comunicação com o Ministério da Mulher e do relacionamento humano, que como é terrível tudo isso. Além de estarmos atentas ao que acontece, nós temos que partir para a ação e perguntar ao Senhor o que Ele quer que cada uma de nós faça, reaja, de maneira a ser um agente de transformação na sociedade. E Deus vai nos usar, como usou a vida de Esther ao salvar todo o seu povo judeu. A importância da sabedoria e paciência. Meu marido me fala muitas vezes: você não tem paciência, você quer resolver as coisas de imediato. E eu tenho que concordar que de fato é assim. Como é difícil para mim não partir para a ação quando eu vejo alguma coisa que precisa ser feita de imediato. Eu sou capelã hospitalar há quase 40 anos. Eu vivo em meio ao sofrimento, às lutas, às perseguições, aos problemas de transtornos psiquiátricos. Eu tenho mestrado em aconselhamento bíblico também e lido muito com casos muito complexos. Como é difícil você não agir de imediato. Mas eu aprendi muito com Esther, a dependência dela do Senhor, de aprender a esperar o momento certo, a falar com mansidão. Muitas vezes, quando nosso marido faz alguma coisa que a gente não gosta, ou os nossos filhos agem de uma maneira totalmente contrária àquela que nós temos ensinado a eles, a nossa vontade é agir de imediato e com raiva, com agressividade muitas vezes. Um amigo meu fala que muitas vezes ele não fica na carne de tão irado, ele fica no bife. Como é importante a gente deixar acalmar aquele momento, passar e daí sim
confrontar, disciplinar, falar aquilo em relação aos nossos filhos, mas também falar com o nosso cônjuge de uma maneira adequada. Foi interessante como Esther pôde fazer isso. E ela, depois de ter conseguido a permissão dele para entrar na sua presença, o rei lhe perguntou: "O que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido?" E Esther fala assim: "Olha, eu gostaria, se for do seu agrado, rei, que venha com Amã a um banquete que lhe prepararei, e hoje mesmo." E daí ele vai e fala assim: "E aí, Esther, fala o que você quer, eu posso lhe dar metade do meu reino." E ela fala assim: "Tá, então amanhã venha você e Amã ao outro banquete que eu prepararei também, e aí eu falarei." Muito interessante a sabedoria, a paciência, a escolha do momento certo e a direção do Senhor sobre a sua ação. Último ponto, a importância da coragem mais ação. Talvez você saiba de muitas coisas que você precisa fazer, de atitudes que você precisa tomar, mas talvez ainda estejam só na sua mente. Você não passou pelo filtro da palavra de Deus para saber quais são as prioridades de ação e qual é o momento certo e qual a maneira certa de agir, usando palavras agradáveis, que são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. E também produzem graça naqueles que nos ouvem. Não é muito mais fácil você conseguir ganhar pontos e conseguir que aquilo que você vê que está errado seja corrigido na vida da sua família, quando você usa palavras sábias, adequadas, na hora certa? Não é muito mais fácil você conseguir que o seu chefe, o chefe do seu setor, o seu líder, ouça você com consideração, quando você fala da maneira adequada, do jeito adequado, no momento adequado? Esther pôde ser capacitada pelo Senhor. Depois de jejum, oração, ela teve coragem de partir para a ação. E todo o povo judeu foi salvo, usando como instrumento Mordecai e a vida da rainha Esther, uma mulher de fibra. Quando Josué teve diante de si um ministério enorme de conduzir todo o povo de Israel à entrada na terra prometida, porque Moisés estava passando essa função a ele, dirigido pelo Senhor. E Moisés fala: "Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você ande." E esse recado é válido também para cada uma de nós. Ele nos dá coragem, ele nos dá ousadia, ele nos dá sabedoria para partirmos para a ação no tempo dele, da maneira dele, para a glória dele. Feliz Dia da Mulher de Fibra. Que você possa ser grandemente abençoada neste dia e em toda a sua vida. Que você seja como Esther, estrela, brilhando na escuridão, ajudando a transformar a sociedade toda onde Deus a colocou, o seu ambiente de trabalho, a sua família. Mas que você seja também como uma doce flor, como a murta, como um fruto que vai trazer muitos frutos, produzir muitas bênçãos na vida de outras pessoas. Que Deus seja glorificado e que você seja grandemente abençoada. Muito obrigada, Deus abençoe você. Feliz Dia da Mulher de Fibra. Amém. Que coisa linda, amém.
Amém, 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 10 vezes, Eleni. Olha, muitas mensagens aqui, amém, obrigada, que palavra maravilhosa, que palavra abençoada, que mensagem valorosa. Tô lendo aqui as mensagens, tá? Muitas, todo mundo comentando. Obrigada, gente, pela participação. Não dá para a gente abrir aqui para todo mundo, porque eu acho que todo mundo ficou um pouquinho emocionada e com certeza tem algum comentário para fazer, mas eu gostaria de abrir para uma pessoa. Se alguém quiser se pronunciar, dizer alguma coisa, pode abrir o microfone, por favor. Pelo menos uma a gente libera aqui. Nossa, não para de subir mensagem aqui, gente. Eu não consigo nem mexer na tela. Alguém quer falar alguma coisa, algum comentário? Não? Mulheres tímidas? Então tá bom. Então nós vamos seguir aqui, gente, para finalização. Em primeiro lugar, quero agradecer. Tiara. Oi. Quem é? É a professora Márcia, tudo bem? Professora, tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Já que você abriu o microfone, eu gostaria sim de falar, mas a minha fala é de extrema gratidão, né? Esse dia é um dia muito especial e eu acho que quando ele é lembrado na perspectiva do amor de Deus por todas nós, ele tem muito mais valor, viu, Tiara? Eu louvo a Deus pela vida da Eleni, estou emocionada também, acho que está todo mundo emocionado. Nós mulheres realmente que entendemos que temos mais de uma missão, né? A missão de mãe, que é a primeira, de esposa, mas também uma missão de desenvolver nossos dons e talentos no trabalho. Muitas vezes a gente leva um peso maior, né? Sim. E saber que o Senhor carrega todos eles, Ele é o nosso sustentador, com tanto amor, é muito precioso. Então, queria agradecer muito, viu, Eleni, Tiara, o RH por essa iniciativa, e Eleni que sempre fala com tanta doçura, que palavras tão verdadeiras e fortes que aquecem o nosso coração hoje. Foi um presente, para mim, eu tenho certeza que foi um presente para todo mundo. Obrigada, professora. Já me fez chorar também. Porque é bem isso que você falou. Realmente o nosso peso, né? As nossas costas são largas e o nosso peso muitas vezes é grande, sim. Mas a gente sabe que a gente tem a Deus, né? Para, como a Helene disse, desabafar, contar nossos problemas, nos apoiar. E bom saber também que temos umas às outras, né? Que sejamos também aqui um elo de força, né? Para todas nós, que é muito importante. Amém. Vou parar de falar porque eu choro em comercial de margarina, né? E agora a professora Márcia e a Eleni acabaram comigo. Então, obrigada, professora, e pela palavra também. Nós vamos seguir aqui para finalizar, então, com o nosso sorteio, gente. E a Jéssica vai explicar para vocês. Obrigada, viu, Eleni, Denise, professora? Obrigada, gente, de coração aí pela participação de vocês, que foi muito preciosa, a gente não tem a menor dúvida. Tá? A Jéssica vai explicar, então, para vocês. E vocês ainda vão ter, Eleni e Denise, uma participação final aqui, tá? Aguenta aí só um pouquinho que a Jéssica vai explicar para a gente. Bom dia de novo, mulheres. O sorteio é bem rapidinho. Hoje nós vamos sortear 2 Bíblias da mulher. Uma Bíblia bem bonita, florida e que tem devocional para a mulher todos os dias. Eu estou com a lista aqui de participantes. Eu gostaria que a Denise me falasse um número de 1 a 162. Que a gente vai saber quem é a participante que vai ser premiada. E ela precisa ter participado também aqui, está aqui no momento, né? Presente da reunião. É o número 11. Vamos ver, peraí. 11. É a Ana Luísa Costa. A Ana Luísa Costa está aqui na reunião? E eu acho que não. Vamos ver se ela se pronuncia. Pela lista aqui de participantes da plataforma, não vejo o nome dela. Então, Denise, pode escolher outro? Sim. Número 23. Bianca Lutufo. Bianca, do Rio de Janeiro. Tá aí, Bianca? Tô sim. Oh, parabéns. Obrigada. Parabéns. Você ganhou uma Bíblia da Mulher muito linda. Parabéns, Bianca. Obrigada, obrigada. Agora, nossa capelã pode sortear o número, tirando o 22, de 1 a 162. 41. 41.
Edi Fontes Lacerda. Edi, marmelada, hein, Edi? A Edi tá aí? Tô aqui, tô aqui. Oh, parabéns, Edi. Obrigada. Parabéns, Edi. Muito obrigada, viu? Nós vamos mandar para vocês por malote, tá? Logo vocês vão receber aí, tá bom? E cada palestra nós vamos sortear também, então fiquem atentos aí para se inscreverem, assim que se inscreveram nas outras também. Obrigada, Jéssica. Meninas, muito obrigada mais uma vez. Parabéns, obrigada pelo tempo de vocês. Parabéns pelo dia de vocês. Que Deus abençoe muito. Fiquem atentas aí à nossa programação durante toda a semana. Teremos mais sorteio de Bíblia da Mulher, teremos sorteios de vouchers depois também dos restaurantes que nós divulgamos. Então, fiquem atentas que a semana é de vocês. Deus abençoe, tá? Abraço. Amém. Tchau. Bom dia. Obrigada, Tiara. Obrigada, Jéssica, Cris, todo mundo aí do RH. Aquele beijo para vocês.